Agora nós vamos ver no início do capítulo 5, os primeiros 4 apóstolos. Os primeiros 4 apóstolos são 4 irmãos. Irmãos 2 a 2, ok? 2 a 2. O primeiro exatamente Pedro e seu irmão André. O segundo e o terceiro e o quarto, os 2 últimos irmãos, são irmãos Tiago e João. Então nós temos 2 irmãos, Pedro e André, e mais 2 irmãos, Tiago e João, conhecidos como os irmãos Boanerges. Jesus os chamava os filhos do trovão. Sabem os jovens hiperativos? João e Tiago. Extremamente vigorosos, principalmente no pavio curto também. Eles, às vezes, queriam soluções um pouco drásticas. Senhor, estão curando em seu nome. Queres que nós os matemos? Imagina, esses são eles. Tipo assim, vamos resolver isso. Não pode fazer isso, vamos acabar logo com isso. Jesus, não vim aqui para perder ninguém, eu vim salvar. Mas é isto, nós somos esses jovens. Claro que não somos nem candidato a apóstolo, somos discípulos, sim, maravilha. Nós nos escolhemos para seguir Jesus, assim como os discípulos que o seguiam. Se escolheram para seguir Jesus, mas não foram escolhidos por Jesus. Quem foi escolhido por Jesus foram os apóstolos. Sobre eles, Jesus depositou a tarefa de divulgar o evangelho depois da sua partida. Foi a eles que Jesus treinou para essa tarefa. Eles são os apóstolos. Capítulo 5, versículo 1. Estou de olho, viu, Roberta, no tempo. E sucedeu que, ao espremer-se a multidão em torno dele para ouvir a palavra de Deus, ele mesmo estava de pé junto ao lago de Genezaré. Então, nós ainda estamos aonde? Na Galileia, lá em cima, no lago de Genezaré. Vamos voltar. O lago de Genezaré, estão vendo o Jordão? O Jordão sai aqui no sul do Mar Morto, vai subindo, aí tem essa piscina enorme aqui na Galileia. Esse é o lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ok? Muito bem, é ali que Jesus estava. Junto ao lago de Genezaré. Viu então Jesus 2 barcos atracados. Vou deixar o mapinha. E viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores, tendo desembarcado deles, lavavam as redes. Então, aqui é um corte, né? É um corte no tempo. Lucas agora vai nos contar sobre Jesus fazendo este cooptar, não é? Dos 4 primeiros apóstolos. Ele estava lá pregando, junto ao lago de Genezaré, lá tinham vários barcos pesqueiros. Viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores, tendo desembarcado deles, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para afastar-se um pouco da terra. No barco, não é? Após sentar-se, ensinava as turbas do barco. E vejamos, a pessoa está em pé, é cercado pela multidão. Facilita que aquela pessoa seja ouvida por nem ser ouvida, Jesus era ouvido à distância, ok? Mas ser vista. Por quê? Porque fica difícil ver uma pessoa no meio da multidão. Ele então entrou no barco, se afastou, então as pessoas que estavam na praia podiam vê-lo no barco. Bem mais apropriado. Essa é a visão, não é? Que tem um professor. Colocar-se numa posição para ser mais facilmente percebido por aqueles que ele queria levar a palavra. Não é? Todo mestre faz, mas ele não é um mestre, ele é o mestre. Não é? Entrando então, afastou-se da terra, sentou e começou a ensinar as turbas do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e desce as vossas redes para pescaria. Em resposta, disse Simão: comandante. Ora, Simão era um homem do mar. E no mar, o posto mais alto é o posto de
comandante. Então, Simão Pedro já reconhecia em Jesus uma autoridade moral muito grande. Daí o trata por comandante. Comandante, labutando, ou seja, trabalhando durante toda a noite, nada apanhamos. Mas com base em tua palavra, ele disse, mas não questionou. Ele só disse, olha, nós ficamos a noite toda, como se Jesus não soubesse disso, né? Foi por isso mesmo que ele falou o que disse. Mas não questionou, porque ele disse assim, com base em sua palavra, estamos aí, é isso mesmo, descerei as redes. Ao fazerem isso, uma numerosa quantidade de peixes. Recolheram uma numerosa quantidade de peixes. As redes deles se rompiam. Tantos eram os peixes. E acenaram aos parceiros do outro barco para vir arrastar as redes junto com eles. Vieram e encheram ambos os barcos. Desculpe. A ponto de se afundarem. Quando o barco fica muito pesado, não é? E fica assim mais de baixo, claro que eles não afundaram. Ao ver isso, Simão Pedro prosternou-se de joelhos diante de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Gente, quanta humildade, né? Quanta humildade. E quanto, assim, senso cristalino de autocrítica, não é? Ele reconheceu o quanto ele estava ali, longe de ser um modelo de virtude. E talvez até mesmo envergonhado, vendo a envergadura de Jesus, não é? Sua envergadura moral, disse então a Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o assombro apoderou-se dele e dos que estavam junto com ele em razão da pesca, dos peixes que arrastaram juntos. De forma semelhante também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Isso é fantástico, não é? A partir de agora serás pescador de homens. Ora, Pedro tinha família. Ai, como vou alimentar meu... Não teve. Todos que Jesus chamou largaram o que estavam fazendo naquele momento, imediatamente, e seguiram com Jesus. Não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Ao aportarem os barcos sobre a terra, deixando tudo, o seguiram. Vamos pensar assim, uma tarefa dessas, ser um apóstolo do Cristo. Isto é assim, Jesus passou e falou assim, aqueles ali, nunca vi, mas vou chamá-los para ser apóstolos. Isso tudo já está programado há muito tempo. São espíritos que não são espíritos elevados? Sim, mas já vinham com esta tarefa. Já vinham para isto. Era importante que não fossem espíritos elevados. Por quê? Porque como é que nós vamos nos espelhar? Porque Jesus é o Cristo. Jesus é o Espírito puro, mas não os seus apóstolos. Vemos nos seus apóstolos as defecções humanas, ou seja, as falhas naturais humanas. Então nos identificamos na dúvida não, no medo de Pedro, nessa impulsividade de Tiago e de João, nessas características que nós vamos vendo com o passar da narrativa dos evangelistas, que era o colégio apostólico, como era essa dinâmica, e nós vamos facilmente nos identificando com esse grupo. Jesus ensina a eles, ensina a nós. Ensina a nós, porque nós também levamos a palavra de Deus. Para quem? Para qualquer um que se aproxime de nós. Não necessariamente com a boca, mas vamos procurar o quê? Fazer de forma com que as nossas ações possam ser traduzidas como ações de um
cristão. Então, a palavra de Deus, ela é expressa por nós. Ah, não é no nível de Jesus, não é. Mas é no nível de Mateus, é no nível de Pedro. Não no Pedro agora. Pedro agora está lá, lá em cima. Mas lá, aquele Pedro. Tomé! Que Jesus apareceu para você. Não apareceu nada. Não acredito. Só acredito vendo. Viu Jesus curar leprosos, mas não acreditou que Jesus voltou. Quando ele disse que ia voltar, ele fala, ele avisou, ele vai voltar no terceiro dia, bateu o terceiro dia, ele não acreditou. Eu só acredito se botar a mão lá, na ferida dele. Jesus apareceu de novo, dessa vez estava lá Tomé. Já chamou direto, vem cá, você, bota aqui a mão na ferida. Felizes daqueles que não viram, creram. Esse era um apóstolo. Ali, cético. E foi sempre, todos, com todas as dificuldades e limitações naturais de nós, habitantes deste mundo aqui. Jesus, com todo carinho, sempre os encaminhando e, por analogia natural, nos encaminhando também. Por isso é importante que os apóstolos sejam como foram.